Um, dois, três. Esse é um Acelera-Texto Entrevista, hoje com a Áurea Regina de Sá. O Acelera-Texto, o porquê do Acelera-Texto é incentivar, acelerar, destravar, inspirar a sua escrita. E por que que hoje nós vamos conversar com a Áurea? Porque a Áurea é uma profissional da comunicação. Ah, mas comunicação e texto? Exatamente. A gente pode imaginar que o texto, a mensagem escrita, está sob um guarda-chuva. Qual guarda-chuva? O guarda-chuva da comunicação. Então, para falar de comunicação, nada mais apropriado do que falar com a Áurea Regina de Sá. E eu vou deixar que ela se apresente e nos conte um pouco de como é que ela trabalha e por que ela trabalha a comunicação. Áurea... Fernanda, é um prazer estar aqui. Muito obrigada por esse convite, para falar também para quem te acompanha. Comunicação faz parte da nossa vida. Nós nascemos nos comunicando, mesmo antes de aprendermos a falar, a gente já se comunicava, chorando, esperneando, gesticulando. Só que ninguém ensina para a gente, de uma forma oficial, como é se comunicar, ou como é se comunicar melhor. E muitas pessoas acabam tendo contato com isso e tendo maior consciência sobre a necessidade de investir na comunicação pessoal quando tem alguma dificuldade. Quando tem um enrosco, uma conversa que não flui, um conflito, aí pode ser que recebam um feedback e começam, então eu não me comunico bem? Será que não me comunico bem? Mas como que é isso? Daí nasce o interesse das pessoas que querem se comunicar melhor e muitas delas têm, além do interesse de vencer essa dificuldade, um grande medo. O medo do julgamento, a vergonha, uma falta de capacidade momentânea para lidar com situações de vulnerabilidade. Por causa disso, muitas delas travam, evitam, se encolhem, mas continuam sofrendo, porque muitas pessoas querem se expor, vender uma ideia, ter relações saudáveis com o outro e não sofrer para se expor, porque ninguém merece sofrer para se expor. É muito gostoso bater um papo, fazer uma exposição oral, compartilhar ideias, ajudar as pessoas usando a sua comunicação e é muito interessante que isso seja feito com prazer. Esse é o meu papel, então, a minha missão de vida, ajudar pessoas que querem se comunicar melhor, deixando de lado o sofrimento para se expor, para isso é importante que lidem melhor com as emoções, e eu faço isso há mais de 20 anos. Antes disso eu fui repórter de TV, sou jornalista, também me comunicava, venci o medo de me expor, porque eu era tímida na adolescência, e com tudo isso, assim, falando brevemente sobre a história, com tudo isso, eu entendo que tem umas ferramentas para ajudar as pessoas que buscam esse aprimoramento. Claro, isso é bem interessante, Áurea, quando o trabalho da gente faz uma conexão com uma experiência que vivemos, né? Sim. Algo assim, né? Olha, eu sempre apareci, eu sempre fui uma pessoa desinibida, né? Sempre me comuniquei. Então, o fato de você dizer que foi uma criança, uma jovem tímida e venceu isso, acho que isso é um grande estímulo, né? Inspira, né? As pessoas. Quando você fala do medo da comunicação, muita gente chega aqui no Acelera-Texto, quer dizer, conversa comigo, né, sobre exatamente o medo da exposição escrita, né? Que não deixa de ser, de repente, um medo da comunicação. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Tem muita gente também que diz assim, seria bem legal eu ter um canal YouTube, né? Porque eu trabalho muito agora com autoridade digital. Pessoas que perceberam que é legal, é preciso ter uma autoridade digital. E aí eu digo, olha, por que você não faz, você não, né, seu conteúdo é tão bom para estar no YouTube? E a resposta é, mas eu não gosto da minha cara, mas eu não fico bem, eu não sei o quê. Então, Maurício, o que você diria, hein? O pessoal que está com medo do YouTube, mas ao mesmo tempo quer ir para o YouTube. Eu digo, Fernanda, que o medo não é do YouTube.
O medo é da própria pessoa, se encarar, se conhecer, se perceber, se aceitar do jeito que é. Por isso que nos meus programas de treinamento a base é comportamental. Não adianta oferecer técnicas prontas para a pessoa. Ah, quer aparecer no YouTube? Então você compra os equipamentos, fica na frente da câmera. Olha, não tem problema não, é só uma câmera, fala ali, faz de conta que você está falando com a pessoa que você mais gosta, fala para ela. Tudo isso pode ajudar, mas não resolve para quem tem esse medo internamente. Por isso, o autoconhecimento, na minha opinião, é a grande base, é o caminho, o roteiro que a pessoa pode seguir para elevar a autoestima, a autoconfiança, a aceitação, a autocompaixão, para então descobrir que depois de se aceitar, se permitir, ela pode doar o que ela tem. Ela pode compartilhar para as pessoas e as pessoas com certeza não estarão do outro lado falando: nossa, mas ela tem o nariz meio torto. Ai, nossa, tô achando que ela tem muita sarda no rosto. Ah, não, mas ela já tá meio velha, tá com Ela tá velha. marcas de expressão muito profundas. Bom, se eu ficasse pensando nisso, então eu não posso trabalhar, eu não posso inspirar as pessoas para que elas vençam o medo de se expor. Todos nós temos algumas coisas. E o que é a perfeição? Eu preciso ser perfeita. Eu preciso ter a cara da Gisele Bündchen para poder aparecer. Eu sempre falo da Gisele porque eu acho ela maravilhosa. Eu adoro aquela pessoa. Claro. Eu acho ela incrível como pessoa. Não conheço pessoalmente, mas tudo que eu já li, já ouvi dela, eu gosto muito. E ela também tem essa postura de mostrar para as pessoas que as pessoas podem ser elas, sem ficar querendo criar um padrão. A comparação é sempre maldita. Quando eu me comparo com o outro, provavelmente eu vou me sentir inferior. Isso me ajuda em quê? Em nada. Nada, né? O mais interessante é que eu me compare comigo mesma. Quando eu penso na Áurea de 20 anos, que estava começando a trabalhar na área de jornalismo, com esse desafio de se expor na frente da câmera, né? Escolher ser repórter de TV e ser tímida. Tinha um conflito ali. Eu percebo que hoje, puxa, eu sou muito mais expansiva, não tenho mais essa dificuldade, mesmo estando mais velha, não tenho essa questão de me achar velha ou feia ou isso ou aquilo, porque eu sou quem eu sou. E a gente demora um tempo para encontrar isso. Eu, pelo menos, demorei. Foi um caminho que foi trilhado quase que sozinha, não existia um apoio de um profissional, a família não via isso como um problema, não era realmente uma timidez super excessiva e tal. Eu sofria comigo mesma. E fui descobrindo os caminhos para vencer isso. Hoje, com as ajudas que a gente pode fazer um caminho muito mais cheio de atalhos, mas não simplificado, intenso, só que de uma maneira objetiva, direta. Ou seja, eu sei onde eu quero chegar e sei quem pode me ajudar a chegar lá. Então, as pessoas conseguem vencer essa dificuldade com muito mais facilidade hoje em dia. Claro. É a grande maravilha da rede mundial, né? Da internet. Eu sempre falo assim, internet, na origem, se você for lá nos glossários, né? Vai estar escrito mais ou menos assim, Rede Mundial de Computadores. Uhum. Hoje, a gente, isso soa meio porque hoje, na verdade, eu acho que a internet é rede mundial de gente. Ótimo. A internet conecta gente. Então, isso que você está falando é muito legal, né? Você tem um problema, você está em A, você quer chegar em B, então tem um problema, eu preciso fazer, né? Ou eu desejo estar no YouTube, né? Passar meu conteúdo por vídeo, mas eu me sinto tímida, mas eu tenho todos esses problemas, mas eu quero chegar no B. E aí, se você vai nessa rede, você encontra pessoas, de repente, como a Áurea, né? O autoconhecimento é o caminho. E não só para a comunicação. O autoconhecimento é um presente para você se libertar em vários aspectos da vida, não só na comunicação, embora a comunicação esteja em quase todos os momentos da vida da gente. Claro. Você me fez lembrar de uma coisa. Quando eu era adolescente, eu não sei bem como começou isso, mas eu me correspondia com pessoas de outros países por carta. Então, eu mando para treinar o inglês, para conhecer uma cultura nova. Então, sem viajar, eu escrevia cartas. Depois de um mês, eu recebia, ou mais até, né? Eu recebia uma resposta, uma vez de um país, outra vez de outro país. Eram pessoas que não se conheciam e entravam num circuito aí em que os endereços se conectavam, né? É muito interessante. Isso também é uma forma de ajudar na desinibição, porque, afinal de contas, você não está vendo o outro,
você pode deitar a caneta no papel e escrever o que você pensa e sente, né? Claro. Muito interessante. Muito legal. Agora, vem cá, eu tenho escutado muito, coisa que eu concordo, mas gostaria que vocês esmiuçassem um pouco, quando as pessoas dizem assim, comunicação tem muito a ver com ouvir. Até quem diga, tem mais a ver com ouvir do que com falar. O que é esse comunicação tem a ver com ouvir? Isso. A gente ouve muito falar que comunicação é oratória. Isso é o mais comum de se ouvir. Tanto é que muitas pessoas vêm me procurar dizendo: você dá curso de oratória? Não, não dou curso de oratória. O meu trabalho é oferecer o desenvolvimento da comunicação pessoal, que é um grande guarda-chuva e que não envolve exatamente o texto, envolve mais a comunicação falada. Tá? Eu não dou cursos como você, que é a sua especialidade, sobre escrita, sobre texto. A comunicação pessoal envolve tanto a fala quanto a escuta. E aí é interessante diferenciar o ouvir do escutar. O ouvir é captar um som. Estou escutando um grilo, um martelo batendo a voz do outro. Eu estou ouvindo, desculpa, mas eu estou escutando a sua história, o seu lamento, a sua angústia. Estou escutando um pedido que você me faz, porque eu estou 100% ou me esforçando para estar 100% conectada a você. Se a gente não escuta o outro, provavelmente a gente não fala bem. Existe um tipo de escuta que só está ali se preparando para saber o que fala no retorno daquela pessoa. Será que eu estou mesmo para ela ali, dedicada a ela, ou estou só querendo me mostrar, contar os meus casos? Ou então aquela pessoa que vem contar um problema e você, para tentar ajudar, diz: nossa, mas isso não é nada. Eu passei situação muito pior, né? Aí você fala, a pessoa não quer me escutar. Então, exatamente. Você não quer me escutar, você só quer falar. É importante a gente parar e para isso a gente precisa estar acordado, conectado, perceptivo e entender qual é o meu papel nesse momento. É falar ou escutar? Pode ser os dois, cada um na sua medida, não é? Mas é bem provável que deixar de escutar não vai favorecer a relação das duas pessoas. Como comunicação é relacionamento, é importante que as pessoas invistam na comunicação para que elas tenham relacionamentos mais saudáveis, mais conectados, mais duradouros, mesmo que seja uma comunicação temporária. Um oi, tudo bem para alguém, por exemplo, que você passa pela pessoa rapidamente, mas tem o oi, tudo bem tradicional, repetição, papagaio, e tem o oi, tá tudo bem com você? Tá precisando de alguma coisa? E olha no olho e quer entender mesmo. E se a pessoa parar para falar, eu estou precisando que você me escute, né? Ela não vai pedir financeiramente nada. Cada um tem sua disponibilidade, seu tempo. É claro que não dá para atender a todas as pessoas do mundo nesse sentido, mas a gente também não tem esse papel, né? Resolver os problemas do mundo inteiro, podemos fazer isso com quem está próximo. Exatamente. E interessante o que você falou, porque, então, se a comunicação é mão dupla, né? Então, eu falo e eu escuto, né? Seria um diálogo, né? Na verdade, a comunicação levaria ao diálogo. O diálogo é isso, né? Coisa que está faltando muito hoje, né? O grande educador Rubem Alves dizia que eu ouvia muito falar em cursos de oratória, mas nunca sobre cursos de escutatória. E ele criou esse termo, né? Que ficou conhecido por isso. Essa dança do diálogo, ela também pode existir quando existe um comunicador, palestrante, apresentador, por exemplo, que não exatamente está travando um diálogo com a plateia, não pelo menos um diálogo tradicional, em que um fala, o outro fala um pouco também e há essa troca, mas existe o diálogo do olhar, da afirmativa com a cabeça, mostrando que está concordando, está gostando ou não, uma cara meio estranha. E é importante que o comunicador, nesse momento, possa ler essas pessoas. Essa leitura do outro ajuda muito a gente a nos desenvolver enquanto pessoas. Porque você entende o momento de contribuir, de parar. Você vai entendendo como é essa dança. Se você não está nem aí com o outro, se o outro não existe para você e você só quer falar, você só vai falar mesmo, é da boca para fora, mas não vai ter uma relação. E é muito interessante. Não vai conectar. Exatamente. É muito interessante a comunicação como conexão, não apenas como fala. Você me fez lembrar agora uma coisa que sempre me incomodou muito, Áurea.
por exemplo, na época, antes da pandemia, lógico, sei lá, numa palestra, né? Ou num lugar onde havia uma mesa com 6 pessoas. Sempre me incomodou muito quando, de repente, uma dessas pessoas começava a sua fala e ao lado dela, a outra pessoa que ia falar depois, ou já tinha falado, pegava uma canetinha, de repente, e evidentemente estava vendo outra coisa, né? Ou hoje, olhando no celular, sempre me incomodou como uma quebra, a mesa seria mágica, porque todas as pessoas estão lá, teoricamente estão lá, né, comungando um assunto, uma visão de mundo, mas enquanto uma está falando, a outra... é como se ela dissesse, a sua fala não me interessa. Exatamente. Interessa é a minha fala. Enquanto isso, você tinha uma plateia que assistia isso e que, no fundo, aprendia esta mensagem mesmo. Tá. Então, a Áurea está lá para falar, a Fernanda está do lado, entendeu? Preocupada com a fala dela, e enquanto a Áurea fala, eu estou fazendo outra coisa. Isso só Sim. me surgiu agora. Mas aí vamos para mais uma questão, que eu acho que essa é boa. Porque quando a gente fala da comunicação, que você está dizendo, principalmente a comunicação falada, né? Quando a gente está usando a fala, a imagem, também a fala, né? Porque no vídeo a gente está falando, né? Fica claro a coisa do falar e do escutar. E no texto, né? Porque no texto, em princípio, você escreve, você põe lá, e aí você poderia dizer, não tem esta relação? Na minha opinião, tem. Ela é mais sutil, mas ela existe. E ela existe principalmente a partir da reação dos leitores. Quando a pessoa vai lá, e mesmo que seja um coraçãozinho, põe um coraçãozinho lá, põe a risada, ou faz um comentário, ela estabelece nesse momento essa relação de diálogo. Sim. Dialogar com aquele texto. E quando você está escrevendo o texto também, existe aquele movimento de se colocar no lugar do leitor. Você não está conversando com ele, mas está imaginando o que ele sentiria ou como ele reagiria. Não é? Existe uma relação já, antes do texto sair do forno, não é? É o que a gente chama de pôr o leitor no centro. Pôr o leitor no centro do seu texto nada mais é do que isso. Exatamente, né? Por isso que eu gosto de dizer, Fernanda, que a comunicação é muito mais sobre o outro do que sobre mim. Eu quero me preparar para me comunicar, quero ter a responsabilidade de fazer tudo direito para oferecer o melhor para o outro, mas o que eu estou fazendo é para o outro. Ele é o centro, pegando um pouco do que você disse. Então, quando as pessoas pensam, eu tenho medo, não gosto do meu rosto, não gosto da minha imagem, isso e aquilo, ela está pensando muito nela. Ela não está pensando no outro. Não é? É até contraditório isso, parece uma interpretação até um pouco egoísta, mas é importante que a gente inverta isso. Não é que a pessoa não tem importância, não é isso, de jeito nenhum. Mas é importante que ela ofereça ao outro o que ela tem para dizer, porque isso é muito mais importante do que o nível de beleza, de magreza e etc. Isso você vê, né? Tem cabelo branco, velhinha, mas isso eu sempre, quando eu comecei a fazer o YouTube Acelera Texto, falei, pô, sou eu, vamos lá, entendeu? Claro, né? lógico. Não tem como Imagina se mudar você isso. tivesse se impedido de abrir o canal por conta disso, a gente estaria deixando de ganhar os presentes que você nos dá. Então, é isso aí, né? Essa, vamos dizer, quando você tem um conteúdo, né, e você decidiu, é uma decisão, é um porquê, né? Que você vai fazer a distribuição desse conteúdo, porque ele tem valor, né? Terá valor para as pessoas interessadas, né? Eu acho que você começa a romper essas barreiras. Sim. Certo? Então tem que ter Não um estou dizendo propósito. eu acho que é assim, o discurso não é todo mundo tem que fazer vídeo. Claro que não. Sim. Não é todo mundo. O que me preocupa é quando a pessoa diz eu quero fazer, mas eu não consigo. A mesma coisa é escrita, né? Eu não estou aqui fazendo... olha, todo mundo tem que escrever, hein, gente? A partir de agora lançamos um decreto. Não.
Tem gente que não quer escrever, ele não vai escrever. E o mundo não vai ficar pior por conta disso. Mas e os que querem? E os que querem e dizem, não faço porque tenho vergonha, não faço porque não quero que o outro me julgue. Sim. Julgamento. Vamos falar um pouquinho de julgamento. O julgamento vai acontecer, você queira ou não, Não não quer. está no nosso controle. O que é interessante é a gente não ficar focando, aí é o contrário um pouquinho, o outro nesse caso, e colocar toda a energia em cima desse possível julgamento que o outro vai fazer. Qual seria o movimento mais adequado? Investir essa energia em você, para você se aceitar, se gostar, se aprovar e fazer o que você tem que fazer. Se o outro não gostar, ele tem direito de não gostar. Nem sempre as pessoas vão aprovar a gente. E lidar com a frustração é muito importante para o desenvolvimento pessoal. Sempre, o seu discurso pode ser o melhor, você pode ter sido eleita PhD, ganha o prêmio Nobel de alguma coisa. Então, imaginamos que a pessoa foi super aprovada. Tá, por alguns, nem por todos. E Claro. tudo bem, não tem problema nenhum. E se a pessoa vier com uma crítica maldosa? Existe, infelizmente, muitas pessoas se escondem por trás do teclado da tela e despejam o ódio que elas alimentam dentro delas. Eu acho que cada um tem uma postura. Tem os que respondem com delicadeza, tem os que respondem na mesma moeda, o que eu não acho tão interessante, porque a Não. gente só dá o que tem. É isso que você tem? Pode ser que tenha vindo uma emoção mais forte na hora, mas para e pensa. Eu preciso mesmo fazer isso? O outro fez, mas não vai adiantar, vai virar uma guerra. Ou você pode ignorar, que eu também acho legítimo. Não é em todos os casos que você tem que responder para educar, para inspirar, para ampliar a consciência do outro. Sabe, às vezes é mais saudável que você deixe que a pessoa se mostre como ela está querendo se mostrar, destilando ódio, falando o que não convém, né? E você Acho fica perfeito. Eu acho que preservado. essa é a postura e isso é algo que a gente vai ter que ir aprendendo mesmo. Mas eu acho que é isso mesmo. Né? Porque tem coisas que não vale a pena. A pessoa Não tem vale, que não tipo vale. de conhecimento para fazer uma avaliação? Muitas vezes nenhum. Ela quer mesmo apontar alguma coisinha que não faz diferença. E para as pessoas que ainda não estão fortalecidas na autoestima, isso pode pegar muito forte. E aí a pessoa consolida aquela ideia, tá vendo? Eu não devia ter feito. Se Porque olha retrai. aí, Nunca mais é, vou postar. Nunca é, mais vou postar nunca porque eu mais é só muito tempo, apanho e né? É. tal. Isso é. Eu gosto de trazer um exemplo simples da comunicação e fazer essa relação com a doação. Por exemplo, quem nunca já participou de uma situação em que você está na rua andando na calçada e alguém te para com um pedacinho de papel todo amassado, né, com um endereço ali e fala: dona, pode me ajudar? Como é que eu chego aqui nessa rua? Ah, peraí, vamos ali na esquina, olha, ali, olha, você segue essa rua, na terceira quadra você vira à esquerda, na próxima esquina você já vai encontrar esse endereço. Ah, muito obrigada, viu? Não tem isso. É tão gostoso, né, fazer essa ajuda. Então, se eu É não delicioso. Delicioso. é. Se eu não tomo essa iniciativa, se eu não fico disponível, se eu não sou generosa, eu estou praticando a virtude aí da generosidade, da humildade, da empatia, da escuta, do respeito, eu não vou ajudar a pessoa. E quando a gente ajuda, não tem essa coisa de altruísmo, né? Aí eu faço sem querer nada em troca. E a satisfação que eu recebo? E o calorzinho aqui dentro? É meu presente. Então eu quero fazer sim. E se para isso eu preciso me expor, tá bom. Então eu vou enfrentar isso. Por isso, Fernanda, eu falo, recomendo e repito, falar com estranhos é maravilhoso. Isso foi uma das coisas que a pandemia me tirou, porque ficou mais dificultado, não é tão comum. Né? Eu não sou do tipo que sai na rua igual um vereador, né? Não é tanto assim, mas sempre que eu tenho oportunidade. Você É, fala com as pessoas. você tomar uma iniciativa, ajudar, ouvir um obrigado é ótimo, não ouvir dá uma estranheza, mas aí você pensa, tudo bem, faz parte, isso não anula o meu desejo de ter ajudado, não invalida, eu não teria deixado de ajudar mesmo se eu soubesse que eu não ia ouvir um agradecimento. Tudo isso fortalece a autoestima e a autoconfiança, né? Porque a gente trabalha as frustrações com isso. Interessante você estar dizendo, porque, por exemplo, tem a situação também que alguém chega e diz: ah, como é que eu chego na rua Maria Luizinha? E você não sabe. Mas muitas vezes, mesmo não sabendo, você diz assim: olha, mas naquela banca de jornal ali na esquina, ou ali no posto, pergunta lá, porque aqueles caras eles costumam saber tudo. Interessante, É, porque isso também é um comportamento na internet, né? Que eu digo: olha, isso aí eu não sei, mas se você procurar lá a Áurea,
ou não sei quem, Aí você marca outra vai, pessoa, né? você vai conectar com aquele conteúdo, né? É. Bem legal. É o compartilhamento, é a cultura do compartilhamento que as redes sociais auxiliaram muito quando isso começou. Foi bem surpreendente. Mas eu vou Uhum. compartilhar o quê? E aí também entra uma questão que muita gente acha que não tem nada para compartilhar, nada de bom. Como é que alguém vai querer me ouvir? Eu não tenho nada de bom para falar. Por que não? Todo mundo tem alguma coisa de bom para compartilhar. Pode ser Alguma muito óbvio para você. sabedoria, né? Alguma Sim, coisa, uma história. Eu também falo muito isso. Às vezes a pessoa diz, mas eu vou, não tem nenhuma área que eu tô. Eu digo assim, mas e a sua própria história, né? E a sua história, as histórias da sua vida. Aí as pessoas falam, é mesmo, nossa. Outro dia mesmo, uma aluna minha, né? Ela falou sobre os quintais da infância e acabou fazendo um texto, uma poesia sobre os quintais da infância. E que quem lê vai dizer, nossa, vai lembrar do seu quintal. sim, Então, não é verdade que o tema é algo exterior, assim, né? Ele pode ser, mas não é assim, então eu manjo muito de células, então você é uma especialista em célula, eu manjo muito de gramática, então... Não, pode ser... eu tenho histórias para contar e vou aprender a contar essas histórias. sim. E não precisa ser Vamos uma conectar. grande história, porque tem gente que acha que tem uma história mirabolante, né? A Não sua precisa. história que você está achando que não é grande, ela pode ser grande para o outro, no olhar do outro, não é? Claro. E é É. isso que dá a conexão. Eu, por exemplo, Isso. Ah, uma das maiores felicidades que eu tenho quando eu publico, né, é quando justamente alguém diz assim: Nossa, você me lembrou da minha mãe quando ia na feira. Nossa, sabe o que você está falando? Eu lembrei que eu também. Eu disse: Não, conectou. perfeito. É. Quando é pro outro, quando o outro pega a história, e tem gente que chega ao ponto de no comentário, um comentário tão bonito, que é melhor que eu falo, inclusive, melhor que a crônica do comentário, porque ela fez uma outra crônica naquele É, comentário. Eu acho isso a glória. sim. É E um eu percebo espantalho, né? quando a pessoa se permite e entrega essa história, seja pela escrita ou pela fala, ela está trazendo uma coisa boa da vida dela, um aspecto positivo que conectou com outro, como a gente está falando, e aquilo ajuda a reforçar as coisas boas que ela já viveu. O ponto da autoestima enfraquecida é exatamente isso, é o não reconhecimento das coisas boas que eu já vivi, que eu já fiz, que eu já conquistei, que eu sou, que eu tenho. Parece que eu não tenho nada, eu sou vazia. Então, se eu sou um zero, eu não mereço ser gostada, aprovada pelo outro. É assim que muitas pessoas se sentem. Eu já me senti assim quando era adolescente. Quando a gente resgata tudo isso, essas histórias da nossa vida, que para nós tem um grande valor, parece que fica grande na nossa frente, né? Olha, mas isso foi incrível, fantástico. Ou seja, se eu vivi algo incrível, eu também faço parte disso, então eu também sou incrível. Então eu também posso ser gostada e valorizada, mas precisa começar da gente. Não adianta esperar que o outro nos valide. A gente precisa se validar. E se o outro não me validar, se eu tiver fortalecida emocionalmente, eu Você consigo continua. me bastar. Eu não preciso da validação do outro. Se ela vier, é bônus. Se ela não vier, tá tudo bem. E ela virá, né? Porque Sim, ela, né, é tanta gente que ela virá, não virá todos. Isso é outra sim. dificuldade que as pessoas às vezes têm, né? Quem escreve não vai ter todos os leitores, vai ter alguns leitores, É. não todos. Não vai ter só curtidas, vai ter descurtidas também, e Claro, não tudo são bem. É. todos, ninguém vai, não são todos que vão adorar. Tem os que não vão gostar, isso é da vida, isso é do jogo, porque a gente é assim, né? Sim. E às vezes, quando a pessoa discute, no YouTube tem, né, a mãozinha para baixo. Eu fico sempre refletindo sobre isso. Às vezes não é sobre o que foi dito que ela não gostou. Foi a forma como foi dito, foi a Ah, maneira como a pessoa se expôs, que de repente quem discutiu pensou, eu não consigo fazer igual, então não gostei. ah. Também tem isso. As razões são inúmeras, né? É, Mas também é um sinal, porque à medida que você deve ter muito isso, você já tem um público e tanto, né? À medida que vai aumentando, vai aumentar essa situação.
Tem alguém que já disse que quando começam a falar mal de você, pô, você está ficando famoso. Essa frase, eu acho ela interessante, porque, em princípio, você só vai ter gente falando bem porque é muito pequenininho. Tá entre os amigos, por E enquanto, né? Que amigo, querem... né? Então, quando começam a falar mal, é porque você começa, de verdade, a ter mais presença. A Zilda Arnes, que é aqui, né, que criou lá o pastoral, né, pastoral da criança, que morreu no terremoto, lá, o terremoto de Sim. ó, Haiti? Haiti, aquele grande terremoto. Ela, uma vez eu fui entrevistá-la. E aí eu fui entrevistar a Zilda, e a Zilda é completamente ligada à igreja, obviamente. O irmão dela era o Arnes, né, o cardeal. É. Então, uma pessoa, a pastoral, tudo ligado à igreja. Então, estava meio cerimoniosa, né, na conversa. De repente, ela disse assim para mim: Olha, meu pai me ensinou que a gente tem que ter pelo menos 5 inimigos na vida. Uau! Eu falei: 5 inimigos? Ela falou: a gente tem que ter 5 inimigos, pelo menos. Porque aí a gente vai perceber o que é que a gente está falando que incomoda aqueles 5. E que a gente tem que continuar falando, porque o que ela quis dizer? É bom ter inimigo, pelo menos 5. Para mim foi uma É, surpresa, porque era alguém que eu não esperava esse tipo de fala. sim. Isso me remete àquela frase que é: o antagonista me fortalece, Sim, né? exatamente, né? Num certo sentido né? Sim. O protagonista pode me fortalecer. Olha, vamos caminhando aqui para o nosso final, né? Para que a coisa não fique grande. Mas então eu quero que você feche com a seguinte maneira, né? Da seguinte maneira. Você fala: não, eu não trabalho exatamente com o texto, diz você, né? Mas eu já vi várias postagens suas, né? A Isaura está presente em várias redes, tem site, que aliás é o seu nome, né? Sim. ginadesá.com.br, mas em trocas de mensagens entre nós, muitas vezes eu vejo que você repara bastante em certas inadequações da escrita, e você sempre fala: puxa, escolheu essa palavra difícil por quê? Que a gente encerrasse com Ai, você. ótimo. Linguagem simples é o meu lema. Eu penso que para a gente falar para o outro, a gente não está falando desde o começo dessa conversa que a comunicação é para o outro, então é importante que eu fale a língua dele. Ah, mas você está partindo do pressuposto de que só fala com pessoas que talvez não tenham tanto estudo ou não conheçam palavras difíceis. Não, eu estou vendo todo mundo. Se eu for classificar, eu acho, primeiro, muito mais complicado e pode parecer pedante. Quer dizer que quando eu estiver perto de linguistas, juízes ou XYZ, eu vou ficar falando palavras sofisticadas de dicionário. E quando eu estiver com outras pessoas do povo, eu vou falar Aí eu vou. simplesmente. Eu prefiro fazer uma linguagem só, até porque eu nem conheço palavras difíceis. Algumas, uma ou outra, e tem umas que me chamam a atenção, por exemplo, paradigma. Nunca falo essa palavra, Fernanda. Eu acho que ela não faz sentido nenhum. Dá para falar outra no lugar. Modelo. Algumas pessoas acham que falar difícil te coloca num status Claro, superior, em claro. mais evidência e te faz parecer mais inteligente. Eu penso que você é mais inteligente quando você realmente se comunica com o outro. Porque se você falar super bonito e o outro não entender, você não fez o seu papel corretamente como Quando você comunicador. diz falar, é escrever também, né? Também, exatamente. Super, né? Usando essas palavras. E É. você acaba não tendo um entendimento, então deu errado. Ou como diz a garotada, deu ruim, Deu ruim. deu ruim. Uma grande vantagem do português é que nós temos muitos sinônimos, é muito rica a nossa língua, né? Sim, Então sim. você procura um sinônimo para não repetir a mesma palavra no falado, no escrito, mas ainda de forma simples. Se esse sinônimo for dificultar o entendimento, você não está ajudando o outro a entender o que você quer que ele entenda. E ser comunicador é facilitar o entendimento, não é dificultar. Claro, Existem algumas facilita. iniciativas, a Prefeitura de São Paulo, inclusive, tem uma lei Linguagem que simples.
Sobre a É linguagem isso? simples. Então, todas as comunicações dos órgãos públicos ligados à prefeitura estarão escritos de uma forma que facilite o entendimento do cidadão. Isso é ótimo, isso dá poder, ajuda a pessoa a decidir melhor sobre o que ela faz. Tem aquela famosa frase que ficava na porta do elevador, que era alguma coisa assim: não entre se o mesmo não estiver aqui. E ficava todo mundo se perguntando quem é esse É mesmo. esse mesmo. É. Então, isso não é uma coisa clara. Verifique se o mesmo está parado, uma coisa assim. Que medo desse mesmo, né? Do Tem até nada, que na hoje. hora que eu abri a porta não tinha ninguém lá. E É você isso sabe que, aí. para o meu espanto, e você já deve ter percebido isso em algumas publicações que eu faço, a imprensa, meus colegas usam palavras difíceis. E a gente sempre diferencia. Jornal impresso é um veículo muito menos acessado, porque é pago, e a TV e o rádio são gratuitos, por isso tem uma linguagem mais simples. Só que, desde que a internet surgiu, os jornais impressos estão na internet. E eles não modificam a linguagem do que vai para o papel e do que está na tela. Por isso é importante que eles usem a linguagem simples, mas ela é cada vez mais sofisticada. Não entendo qual é a intenção disso. Se a intenção... É que eles não sabem que a grande sofisticação é ser simples, na verdade. Fantástico. A grande sofisticação Exatamente. é conseguir a simplicidade, né? E A não, gente não está falando de falar errado, de não, claro, modificar as de fazer palavras, construção mas errada de jeito nenhum. é. Perfeito. Então, Áurea, eu só tenho a agradecer e acredito que Eu também. Que pena que o acabou. pessoal que acompanha o Acelera Texto também vai tirar muito valor dessa nossa entrevista, do seu conhecimento. Então é isso. Grande, grande beijo. Não sei se você quer falar uma última coisa aí. Quero super te Não, agradecer. Eu peraí, deixa sou eu te tua perguntar. fã, você sabe disso, aprendo muito com você. Eu adoro português, adoro. Fico sempre pensando se eu não devia fazer uma outra faculdade, um curso, assim, porque eu gosto muito mesmo. Não é tudo que eu sei, por isso mesmo que eu te sigo para aprender sempre. Mas gosto muito, tenho muita consciência de que isso valoriza um profissional, falar o português corretamente, usar a comunicação de forma adequada. Não é à toa que as pessoas que eu ajudo são pessoas que já estão num crescimento de carreira e percebem que podem chegar mais longe se investirem na comunicação. Quem dera quem está começando no mercado de trabalho pudesse pensar dessa forma, Claro. porque poderia ser Já, muito mais né, rápida essa faz ascensão. atalhos, né? Um atalho É, já pavimentado. sim. Deixa eu só a última Muito pergunta. obrigada. Estava pensando aqui, né? Porque o nome do. Como é que é quando for para. Eu não sei se eu disse mais. Essa nossa entrevista aqui é podcast e vídeo, né? Então, quando eu subi o vídeo, estava pensando em juntar a palavra autoconhecimento e comunicação. Numa palavra só? Não, não, numa palavra só, não. Ah, Frase como título, né? Mas alguma coisa. Comunicação é autoconhecimento. sim, autoconhecimento é o caminho para uma boa comunicação, alguma coisa nesse Alguma sentido. coisa assim, né? Sim. Autoconhecimento é um caminho para uma boa. Ok. Então, Táurea, querida. Então, muito, muito obrigada. Obrigada também. Fica Valeu. bem. Tchau, Tá bom, tchau. querida. Tchau, 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 tchau.